Romanos capítulo 9. Daqui a pouco o Bruno vai colocar ali o tema, mas vamos ler primeiro Romanos capítulo 9, versículo 24 e 25. Romanos capítulo 9, versículo 24 e 25. Amém? Esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei de meu povo. Vamos falar juntos? Chamarei de isso, ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. Vamos falar juntos mais uma vez o versículo 25, nessa parte: chamarei de meu povo o que era meu povo, e de amada o que não era amada. Vamos falar juntos? Chamarei de meu povo o que era meu povo, e de amada a que não era amada. Amém? Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem, nossa reflexão nessa noite é meu povo. Amém? O tema é meu povo. Vamos estar orando mais uma vez. Vou pedir à irmã Tatiana que esteja agradecendo a Deus nessa noite. Sim, Pai. Sim, Deus. Obrigado, Jesus. Oh, Deus, toma o seu lugar de honra, Pai, neste lugar, Senhor. Oh, Pai, que não falte alegria, Pai. Que não falte paz, Senhor. Que não falte amor, Senhor, em cada lar, oh Deus. Que não falte a presença do Senhor, oh Deus. Sim, Deus, nós agradecemos, oh Pai. Amém e amém. Irmãos, encontramos na Bíblia o Senhor Jesus apelidando dois de seus discípulos. Hoje em dia, dependendo da forma que as pessoas chamarem as outras pessoas, é bullying, ofensa, na qual muitos não gostam e até mesmo crime. Mas Jesus, ele teve uma oportunidade de chamar dois de seus discípulos de um apelido na qual, sendo Jesus onisciente, ele já sabia que esse apelido caberia neles. Vamos ler Marcos capítulo 3, versículo 17. Marcos capítulo 3, versículo 17. Marcos capítulo 3, versículo 17. Amém? Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, as quais Jesus deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Vamos falar juntos? Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Amém. Irmãos, o contexto aqui desse texto é quando Jesus está escolhendo os 12 apóstolos. E a palavra Boanerges é uma palavra de origem aramaica, e o discípulo, o evangelista Marcos, traz a tradução dela de filhos do trovão. Irmãos, por que Jesus chama João e Tiago de filhos do trovão? Está ligado totalmente à forma de agir. Está ligado ao temperamento daqueles dois discípulos. Está ligado ao comportamento. Porque eles, tanto João quanto Tiago, tendo um temperamento como aquele, Jesus já sabia deste temperamento quando estava o chamando.
E este temperamento, né, por ser filhos do trovão, significa que eles, como discípulos do Senhor Jesus, eles tinham um zelo muito grande, eles tinham um fervor muito grande pela obra do Senhor, mas existia neles uma impulsividade bem marcante naquilo que faziam e naquilo que criam. Irmãos, hoje quando o Senhor nos chama, quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, muita coisa em nós precisa ser moldada, precisa ser trabalhada. E aqueles dois discípulos, sendo impulsivos, sendo fervorosos, com um zelo muito grande pela obra, isso poderia atrapalhar o desenvolvimento deles como discípulos. Por isso Jesus trabalha esses dois discípulos nessa escola, nessa faculdade chamada Jesus Cristo. Jesus não chama uma pessoa pronta, uma pessoa em condições suficientes para anunciar, para cantar, para tocar, para cumprimentar, para recepcionar. Não, Ele vai transformando dia após dia o seu caráter, o seu temperamento, a sua vida, com os erros, né, com as dificuldades, com as lutas. O Senhor Jesus vai moldando, amém? Não tem como, queridos, o Senhor Jesus não te moldar, não trabalhar na sua vida a sua personalidade, o seu caráter, as suas condições que você oferece, que você dá, porque o Senhor Jesus, Ele veio para os seus. O Senhor Jesus veio para aqueles que querem transformar a sua vida num apenas um ato que é a sua salvação. E aí vem o processo todo de santificação, aonde o caráter, aonde a sua vida vai sendo transformada e moldada. Irmãos, o projeto de Jesus, juntamente com os discípulos, era mostrar para eles que o próprio Jesus, Ele era diferente. Quando o Senhor Jesus chama eles de filhos de trovão, nós podemos encontrar um momento dessa impulsividade, deste momento de fúria, de fervor na vida de João e de Tiago, que Jesus começa a trabalhar neles, né? Talvez antes os discípulos não teriam manifestado, né, diante de Jesus, falado, agido, mas o Senhor já sabia todas as coisas. O Senhor Jesus, Ele é onisciente, amém? A mulher samaritana, lá em João capítulo 4, versículo 19, vai falar com os discípulos, com Jesus assim: vejo que tu és profeta. Por quê? Jesus havia falado da vida amorosa daquela mulher, dos maridos, dos namorados, todos que ela estava, e aqueles que ela estava não era dela. Então ela falou: esse homem é profeta. Então Jesus sabe todas as coisas, mas Jesus esperou um momento certo para começar a corrigir, para começar a moldar. Irmãos, vai ter um momento, e tem momentos nas nossas vidas, que o Senhor Jesus, Ele começa a nos moldar. Ele começa a mostrar as nossas falhas, os nossos erros. Opa, peraí, não é desse jeito. É claro que hoje nós estamos falando do Espírito Santo, mas naquele tempo Jesus estava com os discípulos, e Jesus mostrou para os discípulos. Irmãos, eu estava assistindo uma pregação hoje. Geralmente quando eu estou lá no salão trabalhando, eu gosto de colocar o louvor naquela caixinha JVC, JLC, não sei, JBL. A minha mãe me deu essa caixinha, acho que foi no Natal. E eu nunca ia comprar uma caixinha dessa. Eu falei: eu não vou comprar um negócio desse para mim. Eu coloco o YouTube na televisão. Mas aí, na hora que ela me deu esse presente, gente, esse negócio vai ser muito bom para mim no salão, ou às vezes aqui numa reunião aqui embaixo com a gente, eu colocar passando louvor lá em casa, e eu coloco lá na cabeça da cliente. A cliente está deitada aqui é a maca, que é a cabeça dela, e a caixinha JVC fica aqui. Deixa eu fazer mais bonitinho, né? Maca, cabeça e aqui. E eu coloco. E vai tocando. Hoje foi Nani Azevedo durante 1h40 na menina lá. Aí depois resolvi colocar Cláudio Duarte. Agora tem que fazer essa menina rir um pouco. Aí taquei Cláudio Duarte. E na hora que ele falou algo interessante, irmãos, que eu não tinha percebido, fora fazer eu rir demais,
Ele falou que Jesus, ele orou por todo mundo, várias vezes, para salvar, para curar, para libertar, mas por ele, para ele mesmo, ele orou uma vez só. Senhor Jesus, lá no Monte das Oliveiras, se possível, afasta de mim esse cálice. O único momento que Jesus ora por ele. Mas o restante aqui, nesses 3 anos e meio, ele ora pelo povo e para o povo. E Jesus está preocupado, meus irmãos, em moldar, em ajudar, em curar, em restaurar, em salvar. Olha o que diz Lucas capítulo 9, do versículo 51 ao 55. Irmãos, o Senhor Jesus, o projeto de Jesus era ir para Jerusalém. O texto fala isso. Mas no percurso, ele tem que passar pela aldeia dos samaritanos. E lá ele não é bem recebido. Então vamos ler o texto. Lucas capítulo 9, do 51 ao 55. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Aí Jesus fala, mas Jesus voltando-se, os repreendeu. Olha, meus irmãos, tipo de pessoas que Jesus estava andando. Pessoas impulsivas, por qualquer motivo, queria pedir que Deus mandasse fogo do céu para consumir, para queimar todos aqueles samaritanos. Mas Jesus, ele estava ali querendo moldar. E ele moldou falando com eles. Jesus os repreendeu. Porque se Jesus autoriza, não, manda fogo. Vamos acabar com esse povo de uma vez. Não, mas o propósito do Senhor Jesus não é esse. O propósito é ser referência para aqueles discípulos. Porque até então os discípulos não tinham uma referência, com exceção de João Batista, que estava lá no Jordão anunciando, falando acerca daquele que viria antes dele, depois dele, que seria Jesus, e que ninguém teria condições de desamarrar ou amarrar os cadastros dos seus sapatos. Então Jesus estava ali para mostrar que, primeiro, ele transforma o coração deles, e segundo, que é usá-los para a verdadeira obra. Irmãos, o grande projeto de Jesus é: a transformação começa em nós, e depois através de nós, e não ao contrário. Deus não vai colocar você para fazer algo se você não tiver transformado. Imagina se esses discípulos continuassem, irmãos, nessa fúria, nessa impulsividade, pedindo para mandar fogo. Aquele pessoal não recebeu, não. Manda fogo. Bateu na porta, manda fogo. Foi lá fazer a casa de paz, não está lá, não? Manda fogo. Imagina, Dom Geraldo. Os discípulos, Dom Geraldo não está, não. Manda fogo lá. Não, Jesus não quer isso. Jesus quer insistência, Dom Geraldo. Ver na rua, falar de Jesus, jogar para dentro do carro, vamos embora. Jesus é amor. Amém? Irmãos, mas depois dessa impulsividade, o que acontece com esses discípulos? Eles se transformam em filhos do amor. Olha o que diz lá em João capítulo 19. João capítulo 19, no versículo 26. João 19, 26. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho.
Irmãos, João, se nós pudermos observar em toda a palavra do Senhor, primeiro lá em João 3,16, ele fala do amor de Deus. Ele se torna uma pessoa amável, se torna um discípulo amado de Jesus. Lá em 1 João, capítulo 4, do versículo 7 a 11, ele fala do amor que transforma, do amor que muda. E ele fala que aquele que não ama, não conhece a Deus. Ele começa a citar várias formas de amor e de amar ao Senhor Jesus, porque a sua vida, e assim também dos discípulos, foram transformados de impulsivos para servos do Senhor, de filhos do trovão para filhos do amor. Amém? Mas no Antigo Testamento nós encontramos também um caso semelhante. É Ruth. Quem fez a leitura do pão hoje? Irmãos, Ruth capítulo 1, versículo 20. Noemi, ela auto se denomina uma mulher amargurada. Ela fala lá: não me chamem de Noemi a feliz, me chame de Mara, a amargurada. Por quê? Aconteceu algo terrível na sua vida. Irmãos, essa mulher, ela se depreciou. Ela se sentiu amarga, porque ela perdeu tudo. Ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos. E ela diz claramente no versículo 21, o Senhor me fez voltar sem nada. Ela não entendeu os propósitos do Senhor. Ela não esperou o tempo do Senhor. Porque Jó, ele já vai falar o contrário. Jó 1:21. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Jó entende que tudo pertence ao Senhor, que Deus deu, Deus tirou. Mas Noemi não entende o tempo e os propósitos do Senhor. Lá no versículo 3, o marido dela morre. Lá no versículo 5, depois de um certo tempo, os filhos dela morrem. Irmãos, as perdas, elas devastaram a vida de Noemi, mas não é o fim. Deus tem um projeto na vida de Noemi. Amém? Em meio à sua tristeza, em meio à sua luta, em meio ao seu pranto, em meio ao seu sofrimento, o Senhor coloca uma nora abençoada na vida de Noemi. Quando ela estava ali mandando que as noras voltassem para os seus povos, a sua nora, Ruth, fala com ela lá no versículo 16: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E com isso, meus irmãos, nós podemos observar que muitas pessoas precisam de pessoas como esta nora Ruth. No momento de dor, no momento de luta, no momento de dificuldade, vocês falar que está com essa pessoa. Isso chama relacionamento. A igreja multiplicadora, o princípio da igreja multiplicadora é discipulado de relacionamento. É um relacionamento, é um discipulado com intenção de, com o passar do tempo, falar de Jesus. Irmãos, Ruth, ela casa novamente. Ela tem um filho e assim cria uma nova família para Noemi. Acaba que Noemi começa a cuidar dessa criança. Como vó dessa criança, começa a ter uma família, começa a ser feliz novamente. Irmãos, muitas pessoas têm se autodepreciado, falando da seguinte forma: eu sou um fracassado, eu sou um mal amado, nasci para ser infeliz, nada dá certo para mim. Irmãos, muitas pessoas têm falado dessa maneira, que são apelidos que auto se destroem, que colocam abaixo do zero. E se não tiver um apoio, se não tiver uma pessoa para dar uma ajuda, como a Ruth fez com Noemi, para trazer alegria, para trazer paz,
As pessoas se perdem no meio do caminho, como nós já conhecemos, como nós já vimos. Por que essas pessoas falam dessa forma? Eu sou um fracassado, eu não consigo nada na vida, eu ando 10 passos, mas ando 20 para trás. É com base nas dificuldades, com base nas lutas, nos erros que nós cometemos no dia a dia. Mas eu quero dizer para você nessa noite, talvez você que está assistindo o culto, você que está aí na sua casa, eu quero dizer para você que não diga que você é um fracassado, não diga que você é um derrotado, não diga que você nasceu para ser infeliz, porque não é o fim da sua história. Amém? Deus tem um propósito para a sua vida. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer lhe proporcionar ser o seu povo. Eu gosto muito deste versículo, 2 Coríntios 5:17. O Senhor quer fazer de você uma nova criatura. Amém? Temos que abrir o nosso coração. Irmãos, o Senhor quer entrar na sua casa. Talvez ainda ninguém bateu aí no seu portão. Talvez ninguém ainda te chamou no WhatsApp. Mas Jesus está te chamando nessa noite. Clame pelo nome do Senhor Jesus. Busque. Fale que você quer ajuda. Porque Zaqueu pediu ajuda, irmãos. Interessante que ontem, lá na Casa de Paz, nós falamos sobre o mesmo texto que nós pregamos domingo, sobre Zaqueu. Aquela lição que estava lá. Mas domingo foi diferente e agora vem Zaqueu de novo. Porque Jesus entra na sua casa e quer fazer o quê? Transformação. Lá no capítulo 19 de Lucas, no versículo 8, Zaqueu fala: hoje resolvo dar a metade dos meus bens. Isso é transformação de vida. Isso é mudança. Isso o Senhor quer de nós, que nós possamos mudar as nossas vidas através do poder que há no sangue de Jesus. Amém? O Senhor quer que você seja o seu povo, escolhido, transformado, para anunciar as boas obras do reino de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos nessa noite. Que não falte alegria, irmãos. Que não falte paz. Que não falte amor. E que não falte Jesus em cada lar. Amém?